Olá, sejam muito bem-vindos. Quais são as principais leis em discussão no Congresso e que prometem mudanças no setor elétrico brasileiro? Esse é o assunto que será debatido nesta edição do Além da Energia, que começa agora. Uma série de leis ou projetos estão em discussão no Congresso brasileiro e prevêem mudanças no setor elétrico, da possibilidade de expansão do mercado livre até regras para geração distribuída. Os textos em tramitação trarão impactos significativos ao mercado. E para falar sobre os principais pontos das novas legislações em debate, vamos conversar com o diretor técnico da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Felipe Soares, e o gerente de assuntos regulatórios e de mercado da Endi Brasil Energia, Eduardo Takamori. Felipe, vou começar então o nosso bate-papo com você. Quais são hoje os principais projetos de lei do setor elétrico em discussão e qual a expectativa da Abras em torno da aprovação ou não deles? Rafael, obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui com vocês. Vou dar destaque a três projetos de lei, tá? O primeiro deles é o 414 de 2021, que trata da modernização do setor elétrico, né? Ele é produto de uma discussão que aconteceu lá em 2017, que os diversos setores de energia puderam contribuir, e é um projeto que para de pé e prepara o nosso setor para os desafios que já estão presentes, né? O segundo que eu gostaria de dar destaque nesse momento de crise hídrica é a medida provisória 1055, né, que ela determina algumas ações que poderão ser feitas pelo governo para evitar o cenário de racionamento, né, nesse momento que a gente vive de baixos níveis de armazenamento e poucas chuvas, né? E o terceiro, que está sendo discutido hoje é o dia 18 de agosto, ele está em discussão agora, né, à tarde, no Congresso, é o PL da geração distribuída, o PL 58 de 2019, que ele exemplifica muito os desafios do setor elétrico frente aos novos recursos de geração, no caso, os recursos energéticos distribuídos, né, muito exemplificados pelo painel solar, que muitas residências estão instalando, e esse projeto de lei, ele busca consolidar o sistema de compensação de energia elétrica que foi criado pela ANEEL há quase 10 anos atrás. Então, acho que são esses três projetos que ilustram, né, os desafios que a gente tem para o setor elétrico e estão em discussão pelo Congresso atualmente. Takamori, a modernização do setor elétrico pensada aí pelo governo envolve mudanças, como o Felipe disse, em leilões de contratação de usinas e uma gradual abertura do mercado livre. Como é que a ENGIE enxerga essas mudanças previstas nessas legislações e qual delas deve impactar mais o negócio da empresa? Rafael, antes de tudo eu queria resgatar aqui que a Engie, ela sempre foi muito defensora desses pilares que embasaram os projetos que o Felipe acabou de mencionar. A Engie é defensora da competitividade, eficiência econômica e operacional dos ativos e empoderamento dos agentes. Então a gente está muito alinhado e motivado para que esses projetos saiam o quanto antes. E nesse sentido, a gente entende que continuar com a abertura de mercado é fundamental. Acho que é um dos principais elementos que vão gerar sinal econômico para a mudança. Sem essa abertura, qualquer aprimoramento de regra do jogo, como por exemplo o preço de energia, fica limitado a só uma fração do mercado total do Brasil, quase um quarto do segmento de consumo que reage a preço hoje. Então a gente entende que a gente tem que evitar cair nas mazelas de detalhes e que a gente entende que há condição de abrir o mercado para todo segmento conectado, por exemplo, na alta tensão, já a partir de 2024, sem necessidade de regra, procedimento vigente, e a gente entende também que isso não vai ameaçar a estabilidade econômica distribuidora. A questão de baixa tensão é um pouco mais complexa, ela requer uma discussão mais profunda, mas a gente já tem como fazer esses passos de uma forma mais acelerada, né? E sobre mudança de leilão, a gente recebeu com uma certa decepção até a publicação de hoje que o governo fez sobre contratação de potência. O conceito desse tipo de contratação faz todo sentido, porque o governo vai passar a precisar cada vez mais de ferramentas que garantam a adequação de suprimento, mas o problema é que foi definido que apenas térmicas podem participar. Isso deixa de fora hidrelétricas, outras soluções que consigam atender esses critérios também que o governo está buscando contratar. As IDs, por exemplo, elas são usinas que têm flexibilidade para fazer suprimento de potência
e é um custo muito barato. Então, é muito importante que isso seja previsto nos próximos leilões. Felipe, você e o Takamori falaram aqui sobre a competitividade, a abertura do setor, promovidas a partir dessas mudanças na legislação. Se aprovadas, como as novas leis vão afetar o mercado? Existe uma previsão de aumento de investimentos ou negócios da indústria a partir dessas mudanças, por exemplo? Acho que das 3 leis que eu citei, né, a gente deve focar muito na 414, que é o da modernização, porque ela traz vários elementos, né? O Takamori ele trouxe com muito destaque a questão da liberalização do mercado, que de fato é muito importante, né? É um sucesso. A Abrace é uma associação de consumidores livres que tem aí alguns quase 20 anos, né? E o Mercado Livre, de fato, ele é muito relevante em termos de competitividade. Porém, precisamos de reformas mais estruturais, né? Nesse projeto de lei, o Takamori já colocou aí a questão de como que vai ser o preço de curto prazo. A gente já teve até a oportunidade de discutir tempos atrás preço por oferta, preço por modelo. É necessário travar essa discussão. A questão da separação entre lastro e energia, né? Que está dentro de um princípio maior, como o Takamori colocou, que é valorização de atributo de cada fonte, né? Com isso, você pode tornar uma empresa não refém de uma tecnologia, né? Você pode ter uma neutralidade tecnológica. Já pensou se você fosse uma empresa só que fizesse hidrelétricas e aí dependesse do licenciamento ambiental não saísse mais, você estaria relegado a parar, a acabar com o seu negócio? Então, a neutralidade tecnológica garante o futuro das empresas e está na discussão da modernização de energia. E aí o que o Takamori acabou de destacar, né, que a gente está fazendo, sem a modernização, a gente está fazendo alguns avanços por partes, mas que não garantem a sustentabilidade do todo. Né? O exemplo que o Takamori trouxe, olha, eu vou fazer uma contratação de reserva de capacidade que foi uma solução temporária, que o próprio Ministério, lá em 2019, quando rediscutiu a questão da modernização, falou, é uma ponte para o futuro. A gente precisa avançar no futuro. A gente precisa muito dessa modernização, desses avanços, para a gente ter competitividade e continuar com os investimentos, continuar com a nossa produção. Takamori, na sua primeira resposta, você falou da necessidade de modernização das regras do setor elétrico aqui no Brasil. Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais. Na sua avaliação, que regras precisam ser aprimoradas e de que forma? A gente não combinou a resposta aqui, eu e o Felipe, não, mas a gente está muito alinhado, sabe? Eu vou trazer 2 elementos concretos para discutir aqui, e as duas têm a ver com o sinal econômico, tá? Primeiro, é muito importante melhorar o sinal econômico do sistema de transmissão. Hoje, ele não sinaliza o sinal de escassez e congestionamento das redes. E é um momento muito oportuno para se discutir, tem uma audiência pública da ANEEL discutindo esse assunto agora, e é muito importante que a ANEEL tome a decisão de, sim, aprimorar, amplificar o sinal locacional para que, de fato, você sinalize para todos os agentes de mercado aonde eles devem se conectar, né? E o segundo ponto que eu trago é na evolução da formação de preço de energia. Até o Felipe mencionou que a questão da formação de preço já é um tema recorrente e hoje muitas premissas do modelo são definidas centralizadamente. A gente não está discutindo aqui o modelo em si, tá? Mas o problema é que o que se coloca no modelo está sendo questionado agora. Algumas premissas são muito próprias de cada empreendedor. Por exemplo, grau de aversão a risco, custo de capital, projeção de geração e disponibilidade de cada um dos ativos do portfólio de cada agente. Mas tem outras premissas também que são de mercado, como, por exemplo, projeção de carga, afluência de longo prazo, né, de hidrologia mesmo, né? E, por exemplo, a afluência hoje sequer está na mão do operador do sistema ou de qualquer outro agente do setor, não está fora da mão do setor elétrico. Então, assim, talvez a utilização de informações e consensos de mercado evitasse que todo o setor tivesse chegado na crise que está sendo vivenciada hoje, porque todo mundo pegou o modelo e foi seguindo na direção do abismo, quase, né? Então, a gente acredita que evoluir também com urgência para um modelo em que os agentes têm esse direito e responsabilidade de propor quanto vale a sua geração de energia e assuma a consequência da decisão é fundamental. Felipe, agora eu quero conversar com você sobre a atual crise hídrica. Você já mencionou essa crise lá na sua primeira
resposta é uma crise que não tem precedentes e tem exigido uma série de medidas do governo. Dentre elas, há uma de resposta à demanda. A proposta, na sua opinião, é adequada? A gente vê que nessa crise atual, e de fato cabe destacar a grande preocupação com os atuais níveis de armazenamento, né, a projeção que a gente chegue lá no final de novembro na pior nível de armazenamento, superando mesmo o 2014 na região sudeste. Foi elencada ali uma série de medidas, né, desde medidas de alterações de afluências, né, de vazões de rios que estavam reduzindo ainda mais aceleradamente o nível de armazenamento, contratação de outras fontes de energéticas, mas essas soluções já foram utilizadas em outras crises. Pela primeira vez, na lista entra a resposta da demanda. Contribuímos ativamente, tanto em conversas com o Ministério de Minas e Energia, tanto na consulta pública 114, que foi encerrada semana passada, que deve estar saindo o seu resultado logo mais, mas a gente colocou alguns pontos, né, que é algo muito incipiente, né, algo que a gente tem uma curva de aprendizado, e que elencamos alguns pontos de melhoria para permitir uma grande participação e no impacto esperado, né, que de fato contribua para o processo. Dois deles, né? O limite mínimo de participação que foi colocado em consulta pública era de 30 megawatts médios. A gente entende que seria adequado reduzir para 5 megawatts médios, assim como a gente já tem no piloto de resposta da demanda, né? Com isso você permite a participação de mais empresas, né? E o segundo ponto é com relação à linha de base. Linha de base é o seu consumo de energia histórico para comparar se você reduziu ou não, né? Hoje já temos uma regra para o programa piloto da ANEEL e ele limita muito a participação, tira muita eficiência ou até inviabiliza. A gente tem alguns exemplos que mostram que que algumas alternativas para simplificar essa linha de base, constatado com base em medição, tudo que pode ser verificado, mas que possa permitir mais participação e, com isso, a maior efetividade do programa, que ele não fique só no papel. Takamori, agora uma última pergunta para você. Nesse contexto de profunda transformação, como é que você vê o papel das hidros no futuro e do mecanismo de realocação de energia? Assim, o Brasil ele vai contar com cada vez mais geração eólica e solar, tanto centralizada quanto descentralizada, isso não tem dúvida, e com uma pitada a mais que é a contratação de termoelétricas a gás definidas recentemente pela lei de desestatização da Eletrobras. Então, isso naturalmente vai representar uma alteração ainda maior na matriz energética no futuro. A gente espera aqui uma mudança gradual do papel da hidro, né, saindo de uma geração de base do passado, onde ela atendia praticamente toda a carga, para assumir um papel cada vez mais nobre e específico de atendimento de ponta. Então, ela vai complementar outras fontes, que eu já mencionei aqui, no atendimento da ponta. E quanto ao MRE, Rafael, essa questão está muito amarrada. O conceito em si do MRE não é ruim, mas hoje a gente está muito amarrado em premissas muito desatualizadas, que afetam o rateio e que não estimulam a performance individual de cada usina. Por exemplo, tem usina que está há 5 anos sem operar e está drenando energia do MRE por decisão judicial. Você tem também uma interminável lista de expurgos, que inclusive foi revalidada ontem na reunião de diretoria da ANEEL. É uma lista que tem diversos itens lá que praticamente impedem que os agentes individualmente busquem eficiência, porque eles conseguem se proteger de qualquer efeito que reduza a eficiência deles. Então, sim, no final das contas, a gente acha que isso tudo gera muita ineficiência para o país e o país paga a conta. Então, no final das contas, a gente entende que o MRE precisa ser reinventado. Não tem muito o que fazer. E assim chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Quero muito agradecer aos nossos convidados, Felipe Soares e Eduardo Takamori. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Além da Energia. Queria agradecer aí, primeiramente, a oportunidade de participar desse podcast, minha primeira vez aí, espero que não seja a última, e também agradecer aí a honra de estar ao lado do Felipe aí, colega de luta aí pela modernização do setor elétrico. É um prazer estar com vocês aí, obrigado pela oportunidade.
Também queria agradecer à Engie a oportunidade e o convite. Também é uma honra aqui estar com você, Rafael, com você, Eduardo, falando sobre um tema tão importante, né, para o país, para o nosso setor. É sempre um prazer. Muito obrigado. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Engie. Câmara aprova projeto de lei sobre geração distribuída. O projeto de lei que cria o marco legal da geração distribuída foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto institui regras de transição para a cobrança de encargos de uso dos sistemas de distribuição. A proposta estabelece que os micro e mini geradores terão isenção até 2045 e só pagarão os componentes da tarifa sobre a diferença, se positiva, entre o consumido e o gerado e injetado na rede de distribuição. O projeto de lei segue agora para a votação no Senado. Redução da pegada de carbono. A Índia assumiu um compromisso junto à União Europeia para ajudar seus consumidores a reduzir a pegada de carbono. A empresa é a única do setor de energia selecionada pela Comissão Europeia para a fase piloto de uma iniciativa que visa cumprir 4 compromissos para ajudar a descarbonização. Entre as ações estão aumentar a participação geral das energias renováveis na produção de eletricidade até 2030, atender 300 mil clientes classificados como Green Plus, com eletricidade 100% renovável de produtores nacionais, e fornecer aos clientes meios adicionais para ajudar a reduzir o consumo de energia. A Engie Colômbia avança na transição energética. A Engie Colômbia foi habilitada pelo XM, organismo responsável pela administração do mercado elétrico do país sul-americano, a negociar energia e impulsionar a transição para o cenário de neutralidade em carbono, assim como para diversificar a matriz energética colombiana. Com a criação do mercado atacadista, os geradores e consumidores podem negociar no curto prazo ou por meio de contratos negociados bilateralmente. Atualmente, as tecnologias renováveis e não hídricas correspondem a apenas 1,4% da capacidade total, sendo apenas 0,6% de fontes solares e eólicas. Veja mais notícias no site da Engie e Hub Além da Energia, onde você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!